Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no canal Imparável. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, um amigo, o professor. Max, tira essa cadeira daí, fazendo um favor. Tá pegando aí. Tá. Qual cadeira? Essa outra aí eu vou botar ela no correio. Pedro, muito obrigado por participar aqui conosco, de aceitar esse convite. É uma honra estar aqui com você. Eu sei o tanto que a sua agenda é corrida,
com a magistratura, com os estudos, e sei que você está aqui para ajudar os concurseiros que estão buscando aí alcançar os seus sonhos como você conseguiu. A minha primeira pergunta é: como que você iniciou essa trajetória de estudo para concurso? O que despertou o seu interesse nessa área? Oi, Gabriel. Também cumprimento todos os internautas e todas as pessoas que estão nos assistindo. Bem, essa é uma pergunta que sempre fazem para mim. Foi um momento muito crucial no período em que eu estava na faculdade de Direito, em que eu decidi que iria enveredar pela carreira pública. Eu já tinha uma intuição de que queria chegar na magistratura, mas ainda tinha dúvidas entre o setor privado, se eu iria definitivamente para o setor público, e defini, não, vou apostar como meta final a magistratura, vou para a carreira pública, e decidi que, como deveria cumprir um rito de prática jurídica, de exigência constitucional para chegar lá, eu, durante esse período, iria já começar uma preparação. Eu acho que essa foi a decisão crucial que eu tive ainda na faculdade, saber onde eu queria chegar ao final. Muitos concurseiros, muitas pessoas que estudam para as carreiras públicas geralmente vêm conversar comigo, e quando eu questiono, geralmente eu interrompo essas pessoas e pergunto, mas me diz uma coisa, onde é que você quer chegar? E essas pessoas não sabem responder, então tem uma resposta muito ampla. Qualquer coisa para mim tá bom, um cargo que pague acima de tal valor, eu quero realizar um sonho de fazer justiça, eu tenho ideais, mas não sabe objetivar. Não tem que delimitar o foco. Isso é muito importante e deve ser feito desde o início. É um processo de amadurecimento psicológico, intelectual, de saber talvez onde é que você cabe melhor, onde é que você consegue desenvolver as suas competências. Isso não quer dizer que você só vai ser, digamos assim, pré-definido, ou você vai ser feliz, realizado profissionalmente em apenas um cargo, mas é importante definir pelo menos um nicho de cargos ou algumas opções que você pretende perseguir. E a partir de então, tendo o objetivo final onde você quer chegar, é possível você então traçar um planejamento de curto e de médio prazo, e que eu sempre recomendo são o método escada, o método talvez mais bem sucedido, não apenas em relação a mim, mas em relação a todas as pessoas que existem diversos métodos de se chegar, mas o método talvez mais célere, mais bem sucedido, mais pavimentado é quando você inicia a partir de cargos menores e você vai realmente galgando escada, galgando espaço até você chegar na sua meta final. Então, a faculdade, te respondendo mais objetivamente, eu defini a questão da magistratura e defini que deveria ter um caminho de aprendizado que passava não apenas pelo exercício de outros cargos, como também por um estudo objetivo de concursos. E aí foi assim que você começou a fazer um concurso de técnico, né? Já ainda na época da faculdade, técnico do MPU, técnico do TRF, não é isso? E quais outros concursos você fez? Quais outras experiências você teve antes da magistratura? Isso. Não é algo tão racional e objetivo assim como talvez tenha parecido no início. Por exemplo, no concurso de técnico, vários amigos meus da faculdade tinham se inscrito. Na época era o concurso de técnico do Ministério Público da União, um concurso que nomeou muitas pessoas. E alguns amigos falaram, Pedro, vamos se inscrever nesse concurso. Eu falei, não estou estudando, não estudei nada, não tenho ainda, não me sinto preparado para isso. E eles foram lá e me inscreveram e me entregaram só o boleto. Pedro, agora você vai ter que fazer. Eu falei, agora então vou fazer o concurso. Então às vezes você tem que deixar a vida também aceitar um pouco a vida de levar. E quando eu estava inscrito eu falei assim, não, então agora eu vou estudar de forma sistemática. Estudei bastante para aquela prova, não consegui uma boa colocação, embora eu tenha ficado dentro da lista de aprovados. Mas tive a sorte naquele período ter tido uma nomeação muito, a quantidade de cargos nomeados foi muito grande, então eu consegui uma nomeação depois de um tempo. Mas aquilo dali serviu para despertar o tipo de estudo, o modelo de prova, como é que eu queria chegar. Além do cargo de técnico do Ministério Público da União, fui aprovado um técnico do TRF da primeira região, que também cheguei a tomar posse. Fiz alguns outros concursos de técnico, não fui aprovado. Então, assim, não tenho vergonha nenhuma de dizer que reprovei em vários concursos. E quando eu já estava próximo do fim da faculdade, eu realmente parei para definir. Não, agora eu preciso
um estudo mais sistemático para as carreiras jurídicas. E pensei, se eu quero chegar para a magistratura federal, então talvez as carreiras de advocacia federal, da advocacia pública federal, da defensoria pública federal, na época não se exigiu os 3 anos de prática para esse último cargo, talvez sejam carreiras que possam me ajudar a ter experiências boas para a prova de magistratura federal. Então iniciei um estudo sistemático dentro desse nicho. Então, isso que significa fechar as portas para concursos da magistratura do trabalho, significa fechar a porta para concursos legislativos, mas isso é uma decisão que tem que ser feita, porque o tempo é um recurso limitado, os editais são relativamente saber dizer não, né? Não atirar para todo lado, como alguns concurseiros acabam fazendo. Exatamente. E ter realmente um foco que não é algo fechado, absoluto, mas que tem um caminho relativamente bem definido. Certo. E doutor Pedro, você foi aprovado em primeiro lugar no concurso de defensor, né, público da União, em primeiro lugar no concurso da magistratura. Então você não só foi o juiz mais novo à época, e até hoje acredito que continua sendo, continua com esse recorde, digamos assim, mas também conseguiu ser aprovado em primeiro lugar. Eu imagino que muitas pessoas, eu acho que você até já deu uma entrevista sobre isso, devem dizer que você é superdotado, que você tem uma capacidade cognitiva muito diferenciada, e você, em uma entrevista, disse que não, que na verdade é fruto do seu esforço, da sua dedicação. Então, gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o Pedro humano, o Pedro que já reprovou alguns concursos, como você disse. O Pedro, como é que é a rotina, ou era a rotina do Pedro quando estava estudando ali, às vezes com momentos de frustração, momentos de tristeza, momentos, não sei, talvez em que pensou desistir porque era uma rotina muito árdua. Eu queria que contasse um pouquinho pra gente sobre isso. As pessoas, é curioso, as pessoas às vezes leem algumas notícias e têm talvez a impressão de que ele é algo diferenciado, alguém em que eu não consigo me espelhar ou talvez não consigo me inspirar, porque talvez ele seja um nerd, e as pessoas falam, eu tenho um estilo mais normal e ele é um nerd. Enquanto eu rejeito completamente esses adjetivos, talvez superdotado, de gênio, de nerd, em absoluto nada disso. Uma pessoa estritamente com uma narrativa bem normal, de frustrações, de derrotas, mas que talvez nesse caminho tentou muito aprender com as exceções. Por exemplo, eu falei no início, uma dica interessante é saber aonde quer chegar e saber chegar desde logo, mas uma outra dica que eu sempre digo é saber aprender com as derrotas. E ligado a essa não ter medo de enfrentar o risco. Por exemplo, eu fiz várias provas para as quais eu não me sentia minimamente preparado. Aquilo de você se inscrever para uma prova que vai ser daqui a 3 meses, o edital já está na praça, você vê pessoas estudando há 2 anos e você pensa, eu não vou ter a mínima chance de conseguir estudar esse edital inteiro até o fim, mas eu iria fazer a prova com seriedade. Várias pessoas chegam para mim e falam, eu vou formar, ou então vou começar o meu estudo para concurso, daqui a 3 anos eu começo a fazer provas. Esse é o principal erro. É a tentativa de ter um estudo enciclopédico, de que você precisa saber tudo de direito e só assim você vai conseguir passar no concurso. Não, você passa no concurso no dia em que você atinge a nota de corte. E a nota de corte não é 100% da prova. A nota de corte é entre 60% e 80% da prova, a depender do concurso. E isso significa que você vai errar muito e que você não vai saber muitas coisas para você passar naquela prova. Mas ao mesmo tempo, cada prova que eu fazia, e mesmo quando eu não passava, eu procurava refletir. Eu tinha ali um diagnóstico muito claro das matérias em que eu estava mais bem posicionado, das matérias que demandavam um estudo maior. Então, em vez de pegar aquela prova, jogar no canto e não mais olhar para ela com medo daquela frustração, pegava aquela prova, era um momento assim de ser talvez um pouco mais frio, não ter medo de enfrentar, observar aquele diagnóstico e planejar os próximos 3 meses, ou então quando eu vou fazer a próxima prova. Fazer provas
em médio prazo, pelo menos a cada 3 meses, a cada 5 meses, a cada 6 meses, é algo que ajuda muito a dinamizar a rotina de estudo, porque você vai estar sempre se obrigando a estudar o edital. E eu sempre digo, ninguém nunca vai se sentir absolutamente preparado para nenhuma prova. Se um estudante sai da prova com a sensação de que eu gabaritei essa prova, eu passei essa prova, eu tenho certeza que ele tem grande chance de não passar, porque significa que ele fez a prova com falta de atenção, ele fez a prova com falta de humildade, ele fez a prova com uma certa arrogância intelectual. Sim. Isso vai fazer com que ele caia nas principais pegadinhas da prova. Pelo contrário, a gente tem que ir com um pouco de medo, sim. Isso nos deixa mais atentos, isso nos deixa mais prudente, não ter medo de ir fazer a prova, mas ao mesmo tempo fazer a prova, fazer com vontade, com garra. Não dá para ir pensando assim, eu já sei que eu não vou passar, então não vai dar certo. Não, pelo contrário, sempre imaginar que embora você não esteja se sentindo totalmente preparado para aquilo, mas você precisa dar o seu melhor. É muito comum os concurseiros acharem que há um momento perfeito para iniciar, ou até mesmo empreendedores achando que tem um momento perfeito para iniciar, vou reunir meu capital, ou vou estudar ali, e quando eu estiver pronto eu vou finalmente fazer a prova. Na verdade, o momento ideal é ontem, né? E aí, à medida que você vai fazendo provas, você vai se aperfeiçoando, você vai treinando para que quando o dia D chegar, e para cada pessoa é um dia diferente, para você aconteceu em determinado momento, para outra pessoa vai acontecer em outra hora, e não tem nada de errado com isso, a sua hora vai chegar se você fizer esse treinamento prévio. Acho que eu penso muito também nessa linha. Às vezes feito é melhor do que perfeito, e você precisa começar e trilhar um caminho com foco, né? Como você bem disse. Exatamente. E muitas vezes a gente só olha para quando a pessoa terminou a carreira de concursos, mas não quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio da faculdade, ainda antes de a carreira de concursos, mas não quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio da faculdade, ainda antes de a carreira de concursos, mas não quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio da faculdade, ainda antes de a carreira de concursos, mas não quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio da faculdade, ainda antes de quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio da faculdade, ainda antes de quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio da faculdade, ainda antes de quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio da faculdade, ainda antes de quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu conheço que são muito jovens, que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que eu passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que passaram muito jovens,
muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio, quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio, quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que passaram muito jovens, muitas vezes elas iniciaram o estudo de concurso ainda no meio, quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que concurso ainda no meio, quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que concurso ainda no meio, quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que concurso ainda no meio, quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que concurso ainda no meio, quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que concurso ainda no meio, quando ela começou. Exato. Então, mesmo as pessoas que concurso ainda no meio, quando ela começou. Concurso ainda no meio, quando ela começou. Concurso ainda no meio, quando ela começou. Concurso ainda no meio, 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 concurso ainda no meio,
Concurso ainda no meio 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 concurso ainda no meio
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Hoje estou com um amigo, um convidado muito especial, o professor Wellington Antunes. O professor Wellington é analista legislativo da Câmara dos Deputados, já foi aprovado em vários concursos, ministra aulas já há vários anos de Direito Constitucional, muito querido pelos alunos Brasil afora. O professor Wesley também é pai de 2 filhos, uma filha, Marilou. Gabriel, Wesley. Falou Wesley. Wellington. Wesley? Falou Wesley. Acho que eu fiz um desvio mental aqui. E só se quiser falar do cargo, é consultor legislativo, porque tem diferença. Ah, tá. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Hoje estou com um convidado muito especial, o professor e meu amigo Wellington Antunes. O professor Wellington é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, já foi aprovado em vários concursos públicos. Ele também é nosso mestre de Direito Constitucional, ele é pai, ele é esposo, ele acumula ali várias funções, sempre com muita maestria, com muita dedicação, e tem uma história de superação muito interessante, uma história incrível que você vai conhecer um pouquinho neste momento. Boa tarde, professor, muito obrigado pela participação, ficamos honrados em entrevistá-lo hoje aqui neste momento. Olá, Gabriel, olá a todos aqueles que nos assistem. Para mim é um privilégio estar aqui, né, nesse quadro tão importante, né, e nesse canal importante, porque eu acredito realmente nisso, que as pessoas podem superar suas dificuldades, né, então é um prazer poder compartilhar aqui um pouco da minha história com vocês aqui. Professor, conta pra gente um pouco das suas origens, ali, da sua infância, como tudo começou. Olha só, eu nasci aqui em Brasília mesmo, nasci em uma cidade satélite aqui de Brasília, em Taguatinga. A minha infância inteira eu morei em uma região bem carente aqui de Brasília, que é a Ceilândia, né, onde eu nasci. Eu sou o 4º filho de 5 irmãos, né? A minha mãe, ela nos criou, eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai era motorista de ônibus e nós morávamos ali na Ceilândia, sempre uma família muito pobre. A minha família sempre foi muito pobre. E quando eu tinha 9 anos de idade, né, assim, infelizmente nós perdemos o nosso pai, que era o nosso provedor. Então a situação que já era difícil, ela se tornou realmente bastante complicada. À época minha mãe não trabalhava e então teve que se virar para poder cuidar dos 5 filhos, né? Então, assim, eu com aproximadamente 13 anos, 12 para 13 anos de idade, comecei a trabalhar, né, para poder ajudar em casa, porque assim, nessa época a gente passava muita necessidade, inclusive escassez de alimento até, assim, eu e meus irmãos às vezes passávamos dias sem ter um alimento ali e tal. E então eu, com 12 para 13 anos mais ou menos, eu fui trabalhar, né? E aí eu já estava na escola, né, sempre estudando e tal. E o meu primeiro emprego foi um emprego de descascar alho, né? Uma profissão bem atípica, né? É um pouco agradável. Nada agradável, né? Então eu estudava pela manhã, chegava em casa rapidamente, comia ali o que tinha e às vezes ia na casa de um vizinho para poder almoçar ali com um amigo, porque muitas vezes nossa casa não tinha sequer o almoço. E aí eu ia para esse meu primeiro emprego, né, que foi realmente descascar alho. Era uma sala de 3x3 e havia ali alho até o joelho, e a gente entrava ali, sentava ali num banco e começava a descascar alho. Esse era o trabalho. Então ficava ali até 6, 7 horas da noite, e aí eu terminava a minha jornada, voltava para casa, ficava um pouco com a família e assim por um bom tempo, né? Depois tinha um rapaz da minha rua que ele trabalhava com um transporte de passageiros, né? Eu brinco com os alunos que eu fui promovido desse primeiro emprego de descascar alho para o ramo do transporte coletivo, né, de passageiros, mas na verdade eu arrumei um emprego para ser cobrador de lotação pirata, né? Essa foi a minha promoção, né? Fui então ser cobrador de lotação pirata aqui no Distrito Federal. Não era CLT, né? Não era nada, não tinha nada, assim, não tinha direito algum assegurado, era totalmente autônomo, né? No sentido mais amplo. Então eu trabalhei muitos anos, né, nessa profissão como cobrador de lotação e tal. E aí
acredito que quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu arrumei o meu primeiro emprego formal, né, com carteira assinada. Né? Eu fui trabalhar em uma loja como office boy, uma loja aqui na Asa Norte, com uma loja que vendia à época CDs e tal, e aí eu fui trabalhar como office boy nessa loja. Era uma loja muito conceituada e tal, mas o meu papel lá era office boy, uma época ainda em que não existiam, né, esses aplicativos, esses caixas eletrônicos, enfim. Então o papel do office boy era muito importante, né, na questão de movimentações bancárias, pagamentos e tal. E eu com muita dificuldade, sempre ganhando muito pouco, ajudando minha mãe, ajudando meus irmãos e tal, e sempre estudando, né? Nunca parei de estudar. E aí, nessa época, por exemplo, né, eu saía, a loja ficava na Asa Norte, e eu saía para fazer os pagamentos, a maioria no final da Asa Sul. E no início eu pegava um ônibus e ia, né? E depois eu comecei a ver que ali havia uma possibilidade de eu ganhar um dinheiro, né? Então eu saía andando da Asa Norte e ia até o final da Asa Sul, caminhando, para poder economizar o dinheiro da passagem. Às vezes eu fazia esse trajeto 2 vezes por dia, então eu andava aí aproximadamente 20 km, 25 km por dia, para ir todos os dias, para ir aos bancos, fazer esses pagamentos. Às vezes eu ia 2 vezes, eu fazia os pagamentos, voltava. Quando eu chegava à loja, o pessoal, tem outra conta aqui que ficou, e eu voltava novamente, né? Então assim, eles falam, poxa, desculpa, a gente tem outro pagamento para você fazer. E eu achava, que bom que eu vou ganhar o dinheiro da passagem, né? Então, aproveitando, então eu ia andando, e o foco maior desse dinheiro, além de ajudar em casa com alguma coisa, era para comer um pastel. O Trio, na Viçosa, né? Aqui em Brasília, muito conhecido, na nossa rodoviária, né? Pastelaria Viçosa, né? Então, era um dos objetivos, né? Então, sempre com muita dificuldade. Na minha infância, assim, na localidade onde eu morava, né, infelizmente, assim, houve uma época em que a maioria dos jovens ali, dos nossos amigos de futebol, da rua e tal, eles começaram a se envolver com crime, né, com drogas, com pequenos furtos, e eu, assim, eu não era aquilo que eu queria para mim. Né? Então eu era sempre visto como medroso, eu era sempre visto como careta, então eu era meio que antissocial nesse ponto, porque eles queriam participar de gangues, eles queriam, né, fazer furtos em supermercados e tal, e eu falava, poxa, não é isso que eu quero, né? Então eu sempre, nesse ponto, eu acabava sendo um pouco meio que antissocial, e aí eu ia estudar, né? Minha mãe assim, ela, né, nesse período, né, minha mãe, ela exerceu um papel fundamental, porque quando nós perdemos o nosso pai, eu disse que eu tinha 9 anos de idade, então às vezes até algumas pessoas da família, né, falavam assim, os seus filhos vão virar bandidos e tal, e alguns vizinhos também, porque isso há 30 e tantos anos atrás, não era fácil. Uma mãe, né, com 5 filhos, minha mãe não teve oportunidade de estudar, minha mãe não fez sequer o ensino fundamental completo. E então assim, era muito difícil. Então para minha mãe era uma questão até de honra, né, de ver os filhos no caminho direito. Então minha mãe sofreu muito, porque assim, em alguns momentos eu e meus irmãos, a gente tinha uns amigos, a gente queria andar um pouco com eles.